Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Desde o início do culto estão falando de amor. Vamos continuar falando de amor. Aleluia. Tiago começou a folhear a Bíblia aqui, eu falei, parece que está sem direção. Aí ele falou do amor de Deus manifestado no homem, de homem para homem. O pastor falou do amor de Jesus Cristo por nós, o amor de Deus por nós. E eu vi que eles estavam totalmente na direção de Deus. Parece que preparamos a mensagem juntos. O pastor leu até o versículo que vamos ler, que é João 3,16. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos ler do 14 ao 18, que diz assim. Amém? Amém. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Até aqui. Meus irmãos, aqui Jesus Cristo está travando um diálogo com Nicodemos, chefe dos judeus, membro do Sinédrio, que era o fórum da época, onde se fazia por onde praticar a lei mosaica. Eles analisavam as escrituras e iam julgar as pessoas baseadas na lei. Jesus está aqui conversando com esse homem que veio na calada da noite, porque era um homem muito público, era um homem que pertencia ao Sinédrio, que eles estavam até perseguindo Jesus, e esse homem quis se esconder para ir até Jesus, e ele queria compreender os mistérios da salvação. Ele chegou a Jesus, disse que reconhecia Jesus como profeta, porque só um profeta enviado de Deus poderia fazer aquilo que Jesus fazia. E ele começou a questionar Jesus, e Jesus viu uma certa sede da palavra naquele homem, e Jesus começou a conversar com ele. Mas esse Jesus é maravilhoso, porque quando chegamos de cabeça erguida na presença do Senhor Jesus, primeiro Ele quer nos quebrar, primeiro Ele quer nos esvaziar do nosso conhecimento, para depois Ele começar a operar. E Jesus começou a falar das coisas que ele sabia que Nicodemos não compreendia. Começou a falar do novo nascimento. Nicodemos disse que era impossível o homem nascer de novo, que era impossível o homem entrar no ventre da sua mãe para poder nascer novamente. Mas Jesus continuou falando e falou de nascer da água e do Espírito. Aí foi que complicou tudo. Nicodemos já não entendia mais nada, mas Jesus queria explicar para ele as Escrituras. Jesus queria revelar a ele, porque ele veio até Jesus, e nenhum homem que vai até Jesus querendo entender a sua palavra, querendo entender as suas Escrituras, volta sem entender, porque Jesus é maravilhoso, e ele gosta quando uma pessoa chega com humildade na presença dele, dizendo: Pai, eu necessito da tua palavra, eu necessito da tua revelação, eu necessito da tua ajuda, Pai, me revela. E aí o Senhor se agrada, porque o Senhor se agrada de um coração quebrantado, e ninguém chega na presença de Jesus do mesmo jeito. E do mesmo jeito que esse homem eu lembro de Jesus falando: Pai, graças te dou, Senhor, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenininhos, aos necessitados. E Nicodemos naquele momento estava se colocando na situação de necessitado, e Jesus continuou questionando, continuou explicando para ele. Mas viu que
que aquele homem não entendia nada, e ele falou: como posso te revelar as coisas espirituais, se as coisas terrestres você não entende, como vou falar das coisas celestes? Aquele homem, Jesus disse: você é chefe dos judeus, você é aquele que é mestre e não compreende essas coisas. Porque triste coisa é quando o homem busca ler a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, para ficar instruído, para ver se o pregador está falando a verdade, para ver se o pastor não está falando alguma heresia, para ver se, para corrigir as pessoas, que era o caso daqueles fariseus. Eles queriam colocar a lei em prática, eles estudavam a lei, eles instruíam a lei, o Pentateuco eles sabiam, muitos sabiam de cor, as palavras. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ver aquele Yosef Akiva pregando. Ele é descendente de cearense, mas é um judeu. Aquele homem pega capítulos inteiros, e ele é um homem que, nas pregações dele, ele não escolhe um versículo, ele escolhe capítulos inteiros, e ele fala todo o capítulo sem olhar para a Bíblia, não erra nenhuma letra, é incrível o conhecimento dos judeus. Mas eles não buscavam esse conhecimento para colocar em prática, para colocar em sua vida, mas para colocar em prática a lei de Moisés na vida do próximo, buscando apedrejar aqueles que desobedecessem a lei, buscando fazer cumprir na vida da pessoa. E triste coisa é o homem que buscar e se instruir na lei, se instruindo na palavra do Senhor para esse fim, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras têm uma única finalidade: é levar o homem à salvação, é levar o homem a Deus. É para mim ler as Escrituras, para mim conhecer as Escrituras, para mim praticar, e nada mais do que isso. Eu mesmo já caí em algumas fraquezas dessas, de querer discutir a palavra do Senhor, mas o Senhor puxou na minha orelha grandemente, e eu prometi a Ele que nunca mais iria discutir as Escrituras. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. E assim Jesus continuou mostrando para esse homem, porque viu naquele homem sede da palavra de Deus. E Jesus falou: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado. Ele sabia que aquele homem conhecia bem a história de quando Moisés levantou a serpente no deserto. Aí ele trouxe para o conhecimento daquele homem, mas aquele homem não tinha revelação nenhuma, aquele homem não entendia nada, ele só conhecia a lei, mas ele não sabia que ali faziam a menção de Jesus Cristo, porque todas as Escrituras fazem menção de Jesus Cristo. É o único assunto da Bíblia, é salvação em Jesus Cristo. Aleluia. E naquele momento, Jesus traz a memória de Nicodemos, o que aconteceu no deserto. E eu convido os irmãos para nós irmos relembrar também aquele momento. Moisés tinha libertado o povo do Egito e estava caminhando com o povo no deserto. E naquele momento vinham de uma grande vitória sobre os cananeus. E a vitória foi maravilhosa, porque muitas vezes Deus deu os inimigos na mão daquele povo, na mão de Israel, mas eles não fizeram as coisas como deveriam. Eles foram buscar despojos, eles foram poupar algumas mulheres, escolher alguns escravos, eles buscaram pertences deles, e era triste coisa quando isso acontecia. Todas as vezes que Deus dava os inimigos na mão de Israel, era para ser exterminado totalmente os inimigos do Senhor. Israel pagou um alto preço por não ter exterminado os filisteus na época que era para ter exterminado, e os filisteus foram a pedra no sapato de Israel durante muito tempo. E assim foi. Deus entregou os cananeus nas mãos de Moisés, nas mãos de Israel, e eles destruíram tudo, acabaram com tudo. O lugar foi chamado de Orma, que em hebraico quer dizer lugar devastado. Foi totalmente devastado, foi uma vitória completa. E aquele povo que naquele momento tinha tudo para andar dando glórias a Deus, porque a vitória é maravilhosa, assim como nós temos muitos motivos para dar glória a Deus, porque nós fomos libertados do Egito,
como o irmão falou, nós estamos aqui, eu estou com 3 anos na presença do Senhor, com 3 carnaval, sem me drogar, sem me embriagar na presença do Senhor, e eu tenho muitos motivos para louvar e agradecer o nome do Senhor, porque amanhã eu vou acordar, não de ressaca, eu vou ver contemplar o meu filho, sem estar muito doido, sem estar revoltado, e isso é motivo para mim louvar e agradecer o nome do meu Senhor. Eu acredito que tem muitos libertos em Cristo aqui, que tem motivos para louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todas as vezes que aquele povo recebia uma vitória, porque a vitória não era deles, eles não tinham condições para lutar contra os cananeus, foi o Senhor Deus que deu a vitória para ele, deu a vitória para aquele povo, e aquele povo tinha motivos de sobra para estar glorificando o nome do Senhor, porque aquele povo já tinha quase 40 anos caminhando na presença do Senhor, 40 anos sem o povo plantar, sem o povo colher, sem trabalhar, sem nada, sendo mantido 24 horas durante quase 40 anos pelo Senhor. Era o que comer, era o que beber, era tudo que necessitava. O Senhor dava e tinha motivo para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Mas é triste o crente porque o crente, quando está na peleja, quando tem uma vitória para conquistar, quando está na peleja, na prova, quando vai guerrear, ele se consagra, ele ora, ele sobe monte, ele desce monte, ele está nas campanhas de oração, ele não perde uma campanha, onde tem jejum, ele fica procurando aonde tem campanha e vai em busca, vai atrás, porque ele quer se consagrar, ele está todo o tempo buscando ao Senhor, buscando estar na presença do Senhor, buscando fazer aquilo que o Senhor quer, clamando todo o tempo ao Senhor. Mas quando o povo recebe a vitória, quando o crente recebe a vitória, o crente relaxa e é motivo para ele ir buscar novamente a presença do Senhor, mas dessa forma é agradecendo, é dando glórias, mas ele não está dando glória. O homem que pede uma bênção ao Senhor, que pede uma casa, um carro ou uma moto, e ele está na presença do Senhor, buscando todo o tempo o Senhor para conseguir aquela bênção do Senhor. Quando o Senhor dá a bênção para ele, ele pega o carro e aquele dia que era de consagração, aquele dia que ele tirava para se consagrar ao Senhor, aí ele fala: hoje eu vou no meu carro e vou para a praia curtir com a minha família. O homem que ia para as vigílias, que ia para aquelas campanhas de oração, que todos os dias estavam buscando a providência do Senhor, quando recebe a vitória, ele fala: não, agora eu vou assistir talvez um bom filme na minha televisão de 42 polegadas, nova, que o Senhor me deu. E ele esquece de ir para a vigília, esquece de vir para as consagrações, esquece de vir louvar e agradecer o nome do Senhor. E quando o homem está desse jeito, quando o crente está desse jeito, aí ele começa a perder a presença do Senhor, ele começa a esquecer toda a providência, tudo que o Senhor fez por ele. E o povo estava nessa mesma situação aqui. Aí eles chegaram, Israel chegou diante de Edom, que Edom quer dizer vermelho, era nome dado a Esaú. Ele chegou nas terras dos descendentes de Esaú. Israel, o povo dos descendentes de Jacó, chegaram diante dos descendentes do seu irmão Esaú e pediram passagem para passar por aquelas terras, porque o lugar que eles iam era mais perto por dentro da terra, mas o povo não deixou. O povo de Edom não permitiu que Israel passasse por ali. Acredito que eu também não deixaria passar pelas minhas terras. 2.700.000 pessoas, e eu acho que ia acabar com toda a plantação, ia acabar com tudo, ia devastar tudo. E aquele povo fez do mesmo jeito e não permitiu. E quando não permitiu, aquele Israel, que agora tinha que dar uma grande volta, arrodeando a terra de Edom, para passar para o outro lado, para chegar na Canaã, agora o povo começou a se entristecer. O povo começou a se entristecer porque prolongou o caminho. Mas veja bem que ele prolongou o caminho, mas se demorasse 100 anos ou 200 para atravessar o deserto, mas eles estavam andando com o próprio Deus Todo-Poderoso, não era motivo para blasfemar, não era motivo para reclamar. Mas o crente, quando não está orando, quando não está jejuando, quando não está dando glória a Deus, ele começa a olhar para as dificuldades, começa a olhar para os problemas e começa a blasfemar. O povo esqueceu de que Deus estava mantendo ele e começaram a dizer que faltava água para eles beber, não tinha água para beber. Começou a reclamar com Moisés:
tivesse deixado eles no Egito, disseram que aquele pão era vil, era fútil. O pão dado por Deus dos céus. E o povo blasfemou contra Deus e contra Moisés. Irmãos, eu acredito que pode juntar todos os laboratórios do mundo, pode juntar todos os nutricionistas do mundo buscando fazer um pão ou um alimento que o homem comesse apenas ele durante 40 anos e não faltasse nenhuma vitamina, nenhuma proteína no seu corpo, o homem não ficava obeso, não tinha colesterol, não tinha glicose, não tinha nada, e o povo era todo saudável, nada faltava naquele povo. E assim mesmo eles disseram que o pão era vil, que o pão era inútil. E blasfemaram que faltava água, mas todas as vezes nenhum sequer morreu de sede. Acontece que o Senhor dá as coisas a nós na hora certa, na hora dele. Ele espera a gente clamar ao Senhor, ele espera a gente mostrar dependência pelo Senhor, para ele na hora certa ele te dá o sustento, ele te dá aquilo que você necessita. É na hora dele, porque nós não sabemos a nossa hora. Talvez se tivesse água em abundância, se tivesse pão com abundância, como o Senhor deu as primeiras vezes pão com abundância, o homem pegou e estragou e apodreceu tudo, porque o homem não sabe administrar nada. Nós não sabemos administrar nem a nossa própria casa, nem os recursos que o Senhor nos dá. Ai de nós, se não for as misericórdias do Senhor, se não for o amor infinito dele para conosco. E o povo, quando pecou, quando blasfemou contra Deus, Deus mandou serpentes mordedoras e muito venenosas àquele povo. E as serpentes eram muitas, irmãos, e começaram a picar todo o povo, e todo o povo começou a morrer, e eles viram que era castigo de Deus, que era Deus castigando não, mas corrigindo o seu povo, porque ele queria que o seu povo voltasse para Deus, o povo que já tinha se distanciado de Deus. Deus queria, quando Deus dá uma correção ao seu povo, é para que o seu povo volte para o Senhor, porque quando nós nos distanciamos do Senhor, nós podemos voltar à cegueira, renunciar a tudo aquilo que o Senhor nos deu, até a sabedoria nós perdemos, e o inimigo cega até o nosso entendimento, e aí Deus dá às vezes provação para nós voltarmos a nos consagrar, voltarmos a orar ao Senhor, voltarmos a buscar a presença do Senhor. E foi isso que Jesus fez, Deus fez àquele povo. E a serpente começou a matar todo o povo reconheceu que pecou, reconheceu que não agradar ao Senhor, e o povo foi a Moisés e falou: Moisés, pecamos contra ti e contra Deus. Moisés, perdoa-nos e ora ao Senhor para que Deus nos perdoe. Mas nós sabemos que Deus é maravilhoso, e Ele não resiste a um coração quebrantado. Maravilhoso é estar na presença do Senhor, porque mesmo se nós errarmos, mesmo se nós falharmos, nós temos um Espírito Santo que nos convence do erro, nós temos um Espírito Santo que nos ajuda a nos arrepender, e nós nos apresentamos ao Senhor Deus de uma forma arrependida, de uma forma buscando reatar aquela aliança, e o Senhor jamais rejeita. E naquele momento o povo pediu que Moisés orasse, e Moisés orou, e Deus respondeu, porque Deus é conosco, Ele nos ama, aleluia. E Deus disse: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca em uma estaca, coloca em uma vara, aleluia, Deus. E todo o povo que for mordido pelas serpentes, que olhar para a serpente, viverá, não morrerá. Aleluia, Deus. E Jesus agora volta. Jesus, depois de ter relembrado Nicodemos do que aconteceu, Jesus fala a Nicodemos
Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas Nicodemos, que ainda não tinha revelação divina, não tinha a revelação da palavra, ainda não compreendeu. Nicodemos conhecia muito bem a palavra, talvez até de cor, mas não tinha revelação sobre Jesus Cristo. Eles não conheciam nessa passagem a profecia. E Jesus continuou a explicar Nicodemos porque o amava, porque viu nele sede da palavra de Deus, viu que ele queria beber da fonte da água viva, aleluia. E Jesus começa agora a fazer uma analogia entre a serpente, que era um tipo de Cristo no Antigo Testamento, e começa a mostrar o Filho do Homem, Jesus Cristo, que havia de vir, que estava já entre ele, que estava na presença de Nicodemos, que veio do alto dos céus para salvar o mundo, aleluia, e precisava ser pendurado no madeiro, precisava sofrer até a morte por amor a mim e a você, para que a gente saísse do cativeiro, para pagar por todos os nossos pecados, e aleluia, e nos dar a salvação. Aleluia, Deus poderoso. E assim como no deserto todos foram mordidos pela serpente, todos nós nascemos do pecado. Todos nós fomos mordidos pela serpente no jardim do Éden. Nós somos descendentes do pecado e nós estamos todos caminhando rumo à morte. Toda a humanidade caminha rumo à morte. Toda a humanidade caminha rumo à morte. E se não olhar para a cruz, se não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, se não aceitar o que Cristo fez, se não reconhecer, não crer, a Bíblia diz que já está condenado. Aleluia. O versículo 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Meus irmãos, toda a humanidade caminha rumo à perdição. Toda a humanidade que caminhava rumo à perdição, era como nos blocos de carnaval que a gente pode ver, grandes passarelas, o povo brincando, o povo sorrindo, o povo mostrando a sensualidade, o povo se prostituindo, o povo se drogando, fazendo tudo que o corpo quer, tudo que o corpo tem vontade, tudo que o inimigo oferece, o mundo fazendo e caminhando rumo à morte. Assim éramos nós, mas nós fomos alcançados por Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aleluia. Por isso o verdadeiro Evangelho precisa ser pregado, para demonstrar a todas as pessoas, porque nós vimos muitas pessoas pregando um outro Evangelho que não mostra a verdadeira realidade da situação da humanidade. Porque se nós não dissermos ao povo, Deus te ama, mas Ele odeia esse pecado, Ele abomina esse pecado, e isso te tira da presença de Deus. Essa sua situação sem Jesus Cristo, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai morrer e vai para um lugar de tormento. É essa a pregação que nós devemos pregar. Porque muitas pessoas estão pensando que estão salvos sem ter Jesus. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu cumpro os mandamentos, se enganando, porque não cumprem. Alguma falha fazem para tirá-lo da presença de Deus. E se não for Jesus Cristo, se não aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, está se enganando. Por isso é que precisamos pregar o verdadeiro Evangelho, para que as pessoas reconheçam a situação e venham a se arrepender. Assim como aquele povo se arrependeu, assim como nós nos arrependemos, muitos precisam ser arrependidos, muitos precisam se arrepender até dentro da casa do Senhor Deus, porque muitos aceitaram a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, mas não aceitaram como Senhor de suas vidas. E nós sabemos que Jesus Cristo não é Salvador de quem Ele não é Senhor, de quem não se coloca na presença dEle e fala: Jesus Cristo, eis-me aqui,
Eis-me aqui, faça-se em segundo a tua vontade. Aquele que não falar, Jesus Cristo, eu sou o servo teu, e eu quero o Senhor como o meu Senhor e o meu Salvador. Aleluia. Aleluia, Deus. E nós precisamos nos arrepender e pedir perdão, assim como aquele povo pediu perdão. Assim como aquele povo chegou diante de Moisés e falou: Moisés, intercede por Deus por nós. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos pedir perdão ao Senhor Deus, porque muitas pessoas esquecem desse detalhe, não pedem perdão ao Senhor. Nós precisamos pedir perdão a Ele, para que o sangue carmesim do Senhor nos cubra, nos lava de todo o pecado, porque assim Ele perdoa todo o pecado de nossas vidas. Aleluia. E nós chegamos ao Senhor. Nós chegamos ao Senhor implorando a Ele que Ele nos aceite, pelo menos como o filho pródigo, pelo menos como o servo, pelo menos como aquele, o pior da casa do papai, que ainda é a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. Assim como o filho pródigo chegou, eu não sou digno que me aceite mais como filho, mas me aceita como servo. E é o que precisamos buscar ser na presença do Senhor, é servo dele. E se nós buscarmos sermos servo dele, Ele não se dá por satisfeito em nos ter como servo. Eles não colocam um anel nos dedos, Ele coloca uma vestimenta nova, Ele nos quer como filho, aleluia, e Ele dá a cada um o que Ele tem de melhor para o ser humano, aleluia. Esse amor é maravilhoso por Deus, por nós. Certa vez um garotinho, ele tinha muita vontade de comprar um cachorrinho. Ele sonhava muito e começou a juntar as moedas, juntar as pratas para comprar o cachorrinho. E certa vez ele, juntando já o dinheiro, ele passou em frente a um lugar e um homem que tinha uma raça muito bonita de cachorro, e estava lá escrito: vende-se cachorros. Ele se alegrou, foi lá, chamou e perguntou: você tem cachorros para vender? Ele falou: tem. Ela pariu, tem 4 lindos cachorrinhos aí. E ele falou: deixa eu ver. Ele viu e era maravilhoso, do pelo bem branquinho. E ele perguntou: quanto é? Ele falou: é $25. E ele falou: louvado e agradecido seja o meu Senhor, porque eu consegui juntar $25 e eu quero um cachorrinho. Aquele homem deu um assovio, chamou os cachorrinhos, e veio os 4 cachorrinhos. E depois de um tempo, eles conversando, veio um outro cachorrinho. Ele era aleijado, vinha puxando da perna e vinha se arrastando. E ele falou: e aquele outro cachorrinho, o que ele tem? Não, aquele lá foi o último, ele nasceu com defeito e eu vou matá-lo. Ele falou: por que você vai matar? Ele falou: não, porque ninguém vai comprar ele, e a minha raça é para vender, e eu não vou criar um cachorro que não me serve. Ele falou: não, de forma alguma. E ele foi lá e ele pegou o cachorrinho começou a lamber ele, e ele falou: me vende esse cachorrinho. E ele falou: para que você quer um cachorro aleijado, um cachorro que tem um problema na perna, ele só vai te dar trabalho, compra um cachorro saudável. Ele levantou a calça e aquele menino demonstrou que tinha nascido com paralisia infantil. E ele falou: esse cachorro precisa de alguém que o entenda. Aleluia, glória a Deus. Esse cachorro precisa de alguém que entenda, que sente a dor dele, que vai saber cuidar dele. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Ele se colocou na forma de homem e veio ao mundo para entender o que é ser homem, para sentir as nossas dores, as nossas aflições, para sentir as nossas tentações, para sentir tudo o que a gente sente, para Ele compreender a mim e a você. E esse amor que é maravilhoso, porque Ele compreende todo
Aleluias. E é maravilhoso ter um Deus desse, que eu sei que Ele foi homem, que Ele sofreu, e quando eu chego, quando eu me ajoelho diante dEle, eu falo: Senhor, está difícil. Senhor, me ajuda, porque está difícil. Eu sei que Ele compreende. Eu sei que Ele compreende, que Ele dá o renovo, que Ele dá aquilo que precisamos, Ele nos dá a força que precisamos, a alegria que precisamos. E Ele disse: vem que você consegue. Eu venci o mundo e você também consegue, aleluia. Você consegue vencer o pecado, nós conseguimos vencer o pecado, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor, porque Ele nos deu um Espírito Santo maravilhoso. Ele, quando nos salvou, nos deu um Espírito Santo que é maravilhoso, que nós podemos, às vezes as pessoas nos chamam de louco, porque nós conversamos com aquilo que está dentro de nós mesmos. E é maravilhoso ser tratado por esse Espírito Santo, é maravilhoso sentir este amor. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. E assim como aquele povo creu na serpente do deserto, e as pessoas foram até a serpente, olhar para a serpente, assim importa que todo homem vá a Jesus Cristo, olhe, contemple e aceite como Senhor e Salvador de sua vida, porque muitos não creram e morreram das mordidas das serpentes, porque não creram que Deus iria fazer, e muitos não foram até lá, e muitos hoje estão se perdendo, muitos hoje estão buscando a destruição do corpo, porque não conhecem esse Deus maravilhoso, não sabe que tem um Deus que deu uma vida por Ele, por amor a Ele, e que quer limpar, quer restaurar, quer sarar suas feridas, quer curar todo o seu ser, e deixar de uma forma limpa, transformada. Aleluia. Aleluia, Deus Santo, poderoso e amado Pai. Mas o Senhor Deus diz que todo aquele que crê será salvo. Basta crer nesse Deus Todo-Poderoso, porque nós não conseguimos buscar a nossa própria salvação, mas Ele trouxe a salvação para nós. Basta que recebamos, basta que creiamos na Sua palavra. E assim eu digo para você: se tem alguém aqui que ainda não se aceitou como Senhor de sua vida, que ainda não está buscando fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, renove a sua aliança com Jesus Cristo hoje, renove a sua aliança com o Senhor, que Ele vai te libertar de tudo aquilo que você não consegue ser liberto, porque foi assim na minha vida, é assim na vida de todos aqueles que não conseguem mudar, quer ser um homem bom, quer tirar muitas coisas de sua vida, porque atrapalham o seu viver, atrapalham o viver das pessoas, e não consegue se livrar. O Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele nos liberta de todo o mal. Basta que aceitemos a Ele como Senhor de nossas vidas, como aquele servo que aceita ser escravo do Senhor, o escravo da orelha furada, o escravo que recebe a liberdade do seu Senhor, mas ele fala: não, Senhor, o Senhor é bom para comigo, e eu não vou sair daqui não, eu vou te servir, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me deu a liberdade, mas eu vou te servir, Senhor. E aquele homem vai servir a Deus porque quer, porque Ele é bom, porque só Ele tem palavras de vida eterna, não tem para onde irmos, a não ser estarmos na presença do Senhor, louvando e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Deus. E Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Ele o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluia. É assim, nós cremos, confessarmos que Ele é Senhor de nossas vidas. E acredito que naquele momento Nicodemos entendeu o recado, Nicodemos recebeu a revelação da palavra, porque nós podemos ver Nicodemos, um ser já restaurado, um ser que outra vez ele estava no sinédrio defendendo a Jesus e dizendo: não condene ele, primeiro vai ouvir ele, porque ele não é mau, ele não faz coisas más. E depois nós vemos Nicodemos sepultando a Jesus, tendo um carinho especial por Jesus, pelo corpo de Jesus,
embalsamando a Jesus como o seu Deus, como o seu Senhor. E é isso que Deus faz com todos aqueles que vão em busca de receber do Senhor. Recebe, não volta para casa sem antes receber. E é assim que nós devemos ser. E é assim que o Senhor faz em nossas vidas. Aleluia, Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.